Fala, rapaziada, tamo de volta e pra gente coroar, pra gente fechar, né, com chave de ouro essa evolução econômica, essa evolução produtiva, essa evolução política e econômica do Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil a partir dos anos 90 e o seu aprofundamento até hoje, tá? Sempre, né, guardando as devidas comparações, isso é importantíssimo, né? As questões pedem para você comparar um período com o outro, o que traz de novidade. Então, os anos 90, eu quero que você entenda que é um divisor de águas, né? Onde você tem um esgotamento de um modelo praticado por décadas no Brasil, certo? E ao mesmo tempo você tem uma abertura para outras propostas, para outras formas, outros mecanismos de organização produtiva. Obviamente, essas propostas estão diretamente relacionadas ao novo cenário internacional. Então, é um momento onde você tem o avanço daquela sociedade informacional, é um momento onde você tem o neoliberalismo abrindo a economia, traindo investimentos, né, vendendo empresas estratégicas do Brasil. É um momento onde você tem, de fato, aqui no Brasil, uma inserção maior no processo de globalização econômica, dessa forte integração, dessa forte interdependência, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Vê se fica claro para vocês, tá? Eu fui fazendo um comparativo, certo? Tendo a década de 90, né, como divisor de águas. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Tendo a década de 90, deixa eu fechar aqui. Tendo a década de 90 como divisor de águas, como vocês podem ver, ó, temos a década de 90 como divisor de águas, e eu queria que vocês, né, acompanhassem essa comparação. Então, o que nós vimos? Até os anos 90, né, nós tivemos um grande, né, fortalecimento do Estado, uma forte intervenção do Estado, o Estado se apresentando como principal agente, né, do desenvolvimento econômico, um forte centralismo político, certo? Bacana? Então você vai perceber que isso vai ser o fator de orientação dos modelos nacionalistas, né, de desenvolvimento nacional. Por mais que, por exemplo, a política de Vargas e a política de JK se diferenciassem em aspectos de teor nacional, de maior abertura econômica, de maior internacionalização econômica, você pode perceber que nós temos estratégias diferentes para um mesmo objetivo, de um desenvolvimento nacional, certo? Então você pode perceber também que o intervencionismo está na base do modelo de modernização produtiva adotado no Brasil, que era justamente, né, a lógica de substituir importações. É o famoso modelo de substituição de importações que você lembra, né, do tripé econômico, que fica um pouco mais fácil de você entender, certo? Então você pode perceber o seguinte, que você tem nesse momento, né, a modernização das cidades, você tem nesse momento a modernização do campo, você tem a geração de empregos na cidade, isso vai ser importantíssimo para as aulas de urbanização. Então você tem a modernização, né, você tem o crescimento de empregos no setor secundário na cidade, você tem a criação de empregos no setor terciário na cidade, bacana? E ao mesmo tempo no campo a máquina chega, vai quebrar aquele agricultor que não consegue se modernizar e ao mesmo tempo vai tirar o emprego daquele camponês. Então a máquina, né, vai gerar essas transformações. Então a modernização do campo, mas a atração da cidade leva a um intenso êxodo rural. Então há um processo de acelerado crescimento urbano. Essa população, fruto, né, proveniente desse êxodo rural, ela não vai encontrar condições plenas de sobrevivência nas cidades. Então você vai ter um inchaço, né, um pequeno número de cidades vão se apresentar como os principais destinos dessas levas migratórias. Sobretudo, né, São Paulo e Rio de Janeiro, que incharam muito. Então, quando você tem um crescimento de um pequeno número de cidades que incham, onde esse êxodo rural não se direciona de uma forma equilibrada para várias cidades, mas sim vai se concentrando em determinados aspectos, nós chamamos que aconteceu um processo de macrocefalia urbana. Isso é uma das características, né, do processo de urbanização típico, né, dos países subdesenvolvidos como o Brasil. Então você vai perceber que aquela lógica de aglomeração já não existe mais, né? Como assim, Rômulo? Era econômico se aglomerar. Então você vai ter uma forte concentração no Sudeste, né? Por mais que você tenha tentativas, né, a partir de JK com a Sudene, a ditadura militar com a Sudã, propostas, né, de avanço dessa regionalização econômica, dessa integração regional do Brasil, certo? O Sudeste, que ainda conserva grande parte do aparato produtivo do Brasil, né, você tinha essa tendência de economia de aglomeração. Era econômico aglomerar, uma indústria atraindo outra indústria, tá certo? Então você vai perceber que nós temos até hoje grandes centros industriais, grandes parques industriais, certo? Bacana? E você vai perceber que dentro desse modelo de substituição de importações, o mercado interno era a prioridade. Então isso que nós vimos,
Tá legal? A partir dos anos 90, lógico que isso não começa nos anos 90, né? Isso se aprofunda nos anos 90. Então, os anos 90, além de consolidarem aquilo que já vinha sendo anunciado, também nós temos um avanço, tá? Então é o momento onde você tem um avanço neoliberal. Quando você pensa isso, você diminui a participação do Estado e aumenta, ó, a importância da liberdade para o mercado. É importante você perceber isso. Então começa um processo de abertura econômica, começa um processo, né, de atração de investimentos, começa um processo de privatização das empresas estatais, daqueles setores estratégicos, né, de energia, de transporte, comunicação. Bacana, começa um processo de privatização, de você entregar para a iniciativa privada, né, empresas que foram criadas ao longo de Vargas, ao longo de JK, ao longo de João Goulart, ao longo da ditadura militar. Essas empresas passam a ser privatizadas, como a gente pode citar as várias indústrias siderúrgicas, né, como a CSN. A gente pode falar de um processo de privatização, né, da Embratel, da Telebrás. Bacana? Um processo de início de processo de privatização da Petrobras, a privatização de bancos, né, públicos. A gente começa a perceber isso, tá legal? Dentro desse aspecto, né, de proposta neoliberal, certo? Ao mesmo tempo, o que a gente vai perceber? Se naquele momento, naquelas décadas anteriores, há um processo grande de metropolização, certo? Onde as grandes cidades, né, inchavam, atraíam. Hoje o que nós temos? Fatores repulsivos muito fortes nos grandes centros urbanos. A gente vai estudar bastante isso em urbanização também. Então hoje não vai ser aquela grande cidade, as cidades com mais de 500, 600 mil habitantes que mais atraem. Serão as cidades médias. Cidades, né, entre 100, 500 mil habitantes. Olha Friburgo está inserido nesse contexto, que vão apresentar um processo, né, de oferta de serviços crescente, né, ao mesmo tempo elas vão atrair indústrias, que cada vez mais as grandes cidades vão apresentar fatores não tão legais para as indústrias. Então, por exemplo, o custo produtivo nos grandes centros, né, vai se tornar muito alto. Então, terreno muito caro, aluguel muito caro, dificuldade de transporte, né, mão de obra muito cara. Então é um processo de interiorização dessas indústrias. Então essas indústrias passam, né, a se alocarem, passam a migrar seu parque industrial, a parte dele, para cidade de médio porte. Vamos pegar o Rio de Janeiro como exemplo. Você pode perceber que muitas cidades, né, da região central, certo, vão migrar para outras regiões. Então, por exemplo, você tem a região do Médio Paraíba, da região do Médio, né, Vale do Paraíba, onde você vai se tornar o principal polo metal mecânico do estado do Rio de Janeiro, certo? Onde você tem ali, né, Resende, Volta Redonda, tá? Vai ser a segunda área em economia, em aspectos, né, econômicos produtivos do estado do Rio de Janeiro. Olha como é um processo de interiorização, tá? A esse processo nós chamamos de desmetropolização ou inversão metropolitana, onde as médias cidades passam a crescer mais do que as grandes cidades, tá? Então você pode perceber que os fatores repulsivos, né, dos grandes centros vão ser maiores que os fatores atrativos, tá bom? O custo de vida, a violência, né, o caos no trânsito, a qualidade, né, ambiental, tudo isso também pesa, tá bom? Certo? Mas se discute mais tarde nos capítulos de urbanização. Então há um processo, né, de desconcentração industrial, um processo de avanço de deseconomia de aglomeração, evolução dos transportes, evolução das comunicações, né, o barateamento do frete, né, uma comunicação mais instantânea. Tudo isso interfere desse processo de migração de parques industriais. É o que a gente vê hoje. Então, por exemplo, a fábrica da Jeep, né? A Jeep é uma das empresas ligadas ao grupo Fiat, e quando vem para o Brasil, ela vai para Goiânia, que fica na zona da Mata de Pernambuco. Ela não vai para o coração de São Paulo, tá entendendo? Certo? Então você vai perceber também outra mudança. Hoje nós produzimos muito mais para atender o mercado externo, né? Então, muitas questões pedem isso, cara, e eu fiz esse comparativo com muito carinho para vocês. Porque uma questão pode pedir esse aspecto aqui, ou pode pedir esse aspecto aqui, né? Ou comparando essas duas realidades históricas diferentes. É óbvio, né, que dentro desse grande contexto histórico, características aconteceram. Nós falamos, né, do comparativo entre Vargas com JK, entre JK com ditadura, né? É importante perceber. Então, o que a gente está falando aqui são aspectos próximos, aspectos que a gente pode relacionar a toda essa trajetória, desde Vargas, desde os anos 30 até os anos 90.
Tá legal? Aí eu chamei a atenção para uma situação interessante para vocês, tá? Colocando aqui a década de 50, colocando aqui o governo JK como fator também, né, dentro desse contexto maior, como fator também de divisor de águas, né? O que você vai perceber? Que de 30, governo Vargas, né, até JK, você pode perceber que nós temos o quê? Uma forte intervenção do Estado, um processo de nacionalismo muito forte, né, um processo de protecionismo muito forte, e a partir de JK nós temos um processo, né, um nacional desenvolvimentismo baseado na forte atração de investimentos e tecnologia de fora. Então você pode perceber que é um momento onde você tem muitas multinacionais entrando, inclusive multinacionais ligadas aos bens de consumo duráveis. Lembra que nós brincamos? Se Getúlio Vargas era o pai das indústrias de base, a gente vai perceber que JK de fato pode ser classificado como o pai das indústrias de bens de consumo duráveis, né? Obviamente você não pode escrever isso numa prova, é mais uma brincadeira aí para você entender, né, essas diferenças, né, dentro desse comparativo aí, tá bom? Então você vai perceber o seguinte, que o Brasil entra, né, nesse processo de globalização, mas de uma forma subserviente. Aí você fala, Rômulo, como assim uma forma subserviente? Repare na divisão internacional do trabalho. O Brasil continua sendo um país periférico, né? O Brasil investe pouco em tecnologia, o Brasil investe pouco em educação, o Brasil tem muitas contradições sociais, os indicadores sociais brasileiros são muito ruins, são extremamente distantes da realidade econômica, enquanto o Brasil hoje é a 9ª economia do mundo, tá certo? Em termos de IDH, ele só está na 79ª posição, nós vimos isso ano passado. Tá legal? Então o Brasil se insere naquele grupo de países extremamente dependente, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista tecnológico. Por mais que o Brasil tenha apresentado nos últimos anos, né, sobretudo a partir do século XXI, uma emergência econômica, pelo menos na primeira década do século XXI, pelo menos isso, né, até mais ou menos até 2012, né? Mais ou menos o Brasil tem apresentado, né, uma emergência econômica, o Brasil se apresentando com uma economia muito forte, né, chegando a ser a 6ª economia do mundo. Essa emergência econômica não foi acompanhada de um desenvolvimento social, né? Então o Brasil preserva muito essas heranças, né, e são formas de você analisar essa conjuntura atual. Então percebam, olha a questão, né, do coronavírus. Isso deixa claro a infraestrutura precária, excludente, né, a pobreza, né, a desigualdade social que as regiões passam. Tá legal? Enquanto você tem países, né, como China, como Alemanha, como Coreia do Sul, como Cuba, né, e outros tantos países que se destacam no combate ao vírus, apresentando uma grande capacidade de organização, uma grande capacidade, né, de monitoramento, né, utilizando alta tecnologia para isso, criando boas condições de vida para a população, garantindo emprego, garantindo salário, garantindo alimentação, né, garantindo todo um aparato social do Estado. Você pode perceber que o Brasil ele está se aprofundando ainda mais nessas contradições políticas e econômicas. Tá bom? Então, percebam que muitas questões podem partir desse princípio, utilizando a atualidade, né, da questão do coronavírus. Eu acredito, né, que o coronavírus vai ser tema de prova aí pra caramba, certo? Espero que só fique em tema de prova, né? Mas que representa essas contradições. E a questão pode pedir algo do passado. Pode pedir o quê? Aquilo, né, que levou a essa realidade atual. Tá bom? Certo? Então, espero que vocês tenham entendidos. Tenho entendido tudo que eu falei, que espero que o esqueminha tenha sido funcional para vocês, mas caso haja algum tipo, né, de dificuldade, anota aí para vocês não esquecerem e manda para mim, manda para eu poder tentar ajudá-los, tá bom? Aqui, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, grande abraço.